No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Salve, salve, meu povo, salve, salve, galerinha do 7º ano, aquele abraço, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje nós vamos agora fazer a nossa correção das atividades que eu passei para vocês, que foram as atividades das páginas 139 e 140, tá bom? Lembrando que logo após essa correção aqui, eu estarei colocando para vocês no grupo o gabarito dessas atividades, tá bom? Pessoal, então nós vamos começar aqui na página 139, tá bom? Vou descer um pouquinho aqui. 139. Vamos lá. Você é um historiador. Vou ler o texto para vocês, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Vamos lá. Leia atentamente o trecho da Magna Carta. Os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar em Inglaterra, e para nela residir e percorrer tanto por terra e como mar, comprando e vendendo quaisquer coisas, de acordo com os costumes antigos e consagrados, e sem terem de pagar tributos injustos, exceto em tempo de guerra, ou quando, vamos lá, acontece, exceto em tempo de guerra. Só um minutinho, deu um probleminha técnico. Vamos lá. Exceto. Cadê? Me perdi. Achei. Desculpa, gente. É porque deu um probleminha aqui. Mas continuando. Exceto em tempo de guerra, ou quando pertencerem a alguma nação em guerra contra nós. E se no começo da guerra houver mercadores no nosso país, eles ficarão presos, embora sem dano para seus corpos e seus bens, até ser concedido por nós ou pelas nossas autoridades judiciais, como são tratados os nossos mercadores na nação em guerra conosco. E se nossos não correrem perigo, também os outros não correrão. Pessoal, essa Carta Magna é como se fosse, então, uma legislação, tá bom? Que foi criada de leis, dando liberdade para os comerciantes, né? Os comerciantes de entrar nos países, de entrar na Inglaterra, nos países da Europa. E aqui fala muito bem como era comportado. Interessante que eu achei aqui, que nos tempos de guerra, esses mercadores, eles não podiam fazer comércio, né? Então, antes das guerras, eles tinham toda a liberdade do mundo para entrar nos territórios, procurar, vender, caçar, enfim, caçar animais, especiarias. Eles tinham toda essa liberdade no território inglês. Então, essa Carta Magna é do território inglês, que foi o sucessor do rei Dom João que criou, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, a pergunta número 1. Sobre qual assunto trata esse trecho da Carta Magna? Então, nós temos que pensar o seguinte, qual é o assunto que está abordando? Né? A gente acabei de falar para vocês. O assunto que é abordado aqui, pessoal, ele é o assunto de liberdade de comércio. Olha aí para vocês verem. Esse trecho da Carta Magna, ou da Magna Carta, trata sobre a liberdade de comércio dos mercadores estrangeiros. Né? Então, os ingleses davam essa liberdade, eles davam essa liberdade para que os estrangeiros viessem e entrassem em seu território, até mesmo para corroborar com a monarquia, com a coroa, com o pagamento de impostos. E uma coisa que eu acho interessante aqui, pessoal, só para a gente falar, aqui, ó, sem ter de pagar tributos injustos. Não tinha aquela cobrança de tributos exorbitante, tá? Lembrem que eu falei na aula passada que a monarquia, né, que a coroa, fez então uma aliança com os burgueses, isso para fortalecer. Então, alguns impostos eram cobrados,
Só que esses impostos eles eram cobrados de forma justa, tá bom? Então aqui é a resposta número 1. Esse trecho da Magna Carta trata sobre a liberdade de comércio dos mercadores e estrangeiros. Vamos para número 2. Vamos lá. Número 2. Quem poderia aplicar tributos injustos aos mercadores se a Magna Carta não existisse? Pessoal, quem que cobrava esses tributos injustos? Né? Quem que aplicava se não existisse essa carta? Essa carta magna, ou essa Magna Carta, é como se fosse a Constituição do Brasil, para a gente entender mais ou menos essa analogia. Então, quem que cobrava? Vamos lá. Quem poderia aplicar era o rei. Por isso, a lei existia, para impedir que ele não cobrasse tributos abusivos, tá bom? Então, essa lei foi criada para impedir o rei de cobrar tributos abusivos com os comerciantes, com os mercadores, tá bom? Vamos lá. Então, anotem aí, beleza? Depois eu passo ao gabarito. Número 3. Por que podemos afirmar que o documento mostra a preocupação com a segurança do rei? Isso é muito interessante, pessoal, que o texto mostra que claramente, em caso de qualquer ameaça que o reino sofresse, que seja de guerras, de doenças, que tinha muito naquela época, os estrangeiros seriam tratados de maneiras diferentes. Até fala aí que eles seriam mantidos como escravo, né? Claro que era um tipo de escravidão diferente, seus corpos e sua vida era mantida intacta, tá bom? Então vou descer para ver a resposta. Resposta, porque o texto mostra claramente que, em caso de ameaça, os estrangeiros serão tratados de maneira diferente, tá? Essa ameaça, então, nós vamos lembrar que era ou, enfim, alguma tragédia, guerra, entre outras coisas, tá bom? Vamos para a próxima página, vamos lá. Página 140. Só um minutinho, pessoal, que a gente vai descendo aqui para vocês terem uma noção. Número 1. A centralização monárquica, centralização, lembrem-se disso, né, que a gente explicou para vocês, gerou benefícios para os burgueses e nobres. Explique quais foram os benefícios que o fortalecimento do poder real trouxe para esses grupos. Primeiro, centralização do poder. Então, tudo partia da mão dos reis, tá? Vai ao encontro daquela primeira questão da página, se eu não me engano, 132, não me engano. Lá, a resposta, a centralização monárquica beneficiou os burgueses por conta da unificação monetária. Pessoal, a unificação monetária criou-se uma moeda para todo o reino, ok? E da criação de impostos e regras comerciais. Então tinha regras comerciais e impostos comerciais. Olha aqui para vocês verem como que os nobres foram, a forma que eles foram beneficiados. É muito importante. Para os nobres, pessoal, isso. Já os nobres foram beneficiados porque o rei passou a intermediar os conflitos, o que lhes dava mais proteção. O que acontece? Na aula passada, eu tinha falado para vocês que estavam tendo muito conflitos. Então foi muito de grande benefício, de grande valia, a língua do tio travou, desculpa, de grande valia que os reis fizessem um acordo com os burgueses, né? Por quê? Primeiro, esse acordo com os burgueses, além de beneficiar os reis e os burgueses, os nobres também eram beneficiados. Estavam tendo muitas revoltas, os camponeses estavam revoltados, porque a maior parte dos impostos, quem pagava eram os camponeses, eram as pessoas mais pobres. Então isso trouxe muita revolta, tá? Esse negócio tá aparecendo toda hora, gente, desculpa. Trouxe muita revolta para os camponeses e começou a invadir terras. E os nobres não tinham proteção militar. Os nobres tinham uma deficiência militar muito grande, muito grande. Então, essa benéfice, vamos dizer assim, lembrei a palavra que eu queria falar aquela hora, benéfice para os nobres foi bom porque eles tiveram cessou
cessou essa invasão às suas terras. Então, olha o que está falando. Porque o rei passou a intermediar os conflitos, o que lhes dava mais proteção. Tá? Então, eles tinham mais proteção da coroa. Número 2. Letra A. Considerando o que foi estudado nesse capítulo, responda as questões A e B a seguir. Letra A. Qual foi o poder que surgiu no lugar dos senhores feudais? Essa é muito fácil, né? Já que a gente tem que lembrar o seguinte: os senhores feudais vão sair de cena, os reis vão vir, vão entrar, então o poder passa a ser centralizado. Então qual foi o poder que surgiu? O poder dos reis, dos estados modernos. Então surgiram novos estados, novas formações de território, beleza? Então o rei absorveu esse poder centralizado. É um poder que depende das decisões da monarquia, não precisa de consultar mais ninguém, tá bom? B. Quais eram as obrigações dos novos governantes? Suas obrigações eram cuidar das fronteiras e dar segurança, além de criar leis e regras comerciais. Então, pessoal, para a gente entender que, além de fazer essa divisão, vamos dizer assim, quem ficava com quanto de imposto, eles tinham que proteger, eles tinham obrigação de cuidar das fronteiras, e é muito importante esse cuidado das fronteiras, pessoal, porque se não tivesse, os reinos iam ser invadidos, tá? Então o cuidado das fronteiras nos estados modernos, nessa criação desses estados modernos, foi muito importante, foram muito importantes, beleza? Então, olha aqui, e criar regras comerciais. Uma dessas regras comerciais, pessoal, que eu posso estar falando para vocês, seria a padronização da moeda, ok? Vamos para B. Quais eram as obrigações desses novos governantes? Já falei, já fiz, desculpa. 3. Explique a diferença entre o poder real do feudalismo e nos estados modernos. Aqui, pessoal, a gente tem que observar o seguinte: no feudalismo o poder era descentralizado, né? O rei era uma figura ilustrativa. Já que nos estados modernos da Europa, o poder era totalmente nas mãos do rei. O poder era centralizado. Toda decisão que era tomada partia da mão da monarquia, ok? Aí, pessoal, lembrando que eu vou postar para vocês o gabarito, não se apavorem, vai dar certo. 4. Podemos afirmar que as criações dos estados modernos, dos estados português e espanhol, dependeram de um acontecimento específico. Qual foi esse acontecimento? Gente, desculpa aí o computador dando essas paranoia aqui, mas vai dar certo, tá bom? Pessoal, esse estado moderno português e esse acontecimento, a gente está falando dessa criação do estado português e espanhol, deve-se primeiro à centralização de Portugal e Espanha, estão relacionados às guerras de conquistas que consistiram na expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Tá? Isso aí foi um grande acontecimento, nessas grandes guerras que foi a União Ibérica, essa União Ibérica foi Portugal e Espanha, se uniram, união dos dois países da Europa, se fortaleceram, expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica, por isso que a gente fala União Ibérica, né, que foi a união de Portugal e Espanha nessa região, e dominaram essa região, tanto que depois vai vir o Tratado de Tordesilhas, beleza? Posso continuar? Vamos lá. 5. Vamos, computador. Aqui. Explique a seguinte afirmação. O processo de formação da monarquia inglesa se deu de uma maneira diferente das demais monarquias europeias. É uma afirmação. Isso estou falando que é realidade. Então nós vamos explicá-la. A monarquia inglesa surgiu com a obediência obrigatória do rei João Sem Terra, a Carta Magna, o que colocava certos limites às suas ações, tá? E um desses limites, pessoal, que a gente vai ver é que ele não podia aumentar os tributos, ele tinha que ser regulado, ele não podia fazer o que bem entendesse, tá? Acho que está no número 1, lá que a gente falou muito sobre isso, tá bom? Número 6, a gente vai marcar VOF, só para a gente ver aqui,
Letra A. Os estados modernos surgiram da necessidade de regulamentar as leis e os impostos para resolver. Só um minutinho, acho que eu resolvi isso aqui. Desculpa. 6. Os estados modernos surgiram da necessidade de regulamentar as leis e os impostos para resolver as revoltas sérvias, que era a revolta dos camponeses, consequências da crise do século XIV. Verdade. Os estados modernos surgiram da necessidade comercial da burguesia. Então aqui a gente já vai ver que é uma necessidade comercial da burguesia que se aliou aos reis a fim de receber incentivos econômicos e facilidades para a realização de suas atividades. Certo. A burguesia se uniu ao rei para ter isenção de impostos e ter mais força. Ok? Então tá certo. A C. Os estados modernos surgiram da necessidade de aumento de poder da nobreza, muito prejudicado pelos anos da existência do sistema produtivo feudal. Não, pessoal. Os estados surgiram através da necessidade de os reis e os burgueses, que eram os comerciantes, crescer. Então aqui já tá, não está muito legal, não está coerente. Né? Por quê? Aqui, muito prejudicada pelos anos da existência do sistema produtivo feudal. Então a gente vai descartar. A letra C é falsa. Por quê? O surgimento dos estados modernos se deu pelo enfraquecimento da nobreza e pelo fortalecimento do rei e da burguesia. Então o estado moderno ele só surge porque o rei começa a se fortalecer, a nobreza perder força porque os camponeses estão invadindo o seu território, tá beleza? E o rei e a burguesia se fortalecem. Nesse fortalecimento entre rei e burguesia, surge um estado moderno. Então, letra C, F e a letra D, verdade. Por quê? Os estados modernos surgiram da necessidade de conter convulsões sociais. Convulsões sociais, pessoal, não é a pessoa passando mal não, tá? Me ajuda. Essa convulsão social, lembrando, ataques de camponeses aos reis, ataque de camponeses à nobreza. Por quê? Eles estavam atacando, eles estavam passando fome e ainda tinham que pagar muitos impostos. Então isso aí seria uma convulsão social, conflito social. Aqui, o que eu acabei de falar, ocasionados pela fome, guerras e epidemias. Tá bom? Pessoal, só pra gente encerrar aqui então nessa aula, eu vou fazer depois com vocês aí uma breve correçãozinha com o gabarito. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou usando essa ferramenta nova hoje para facilitar. Desculpem aí os contratempozinhos da tela, mas na próxima não vai ter mais, porque eu consegui fazer o que eu queria aqui, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Aquele beijo no coração, aquele abraço. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Ao sair na rua, se cuidem. Beijão no coração, tô morrendo de saudade. Até a próxima aula. Valeu!